Olá, fala meu povo, fala Best Friend Forever. Tô gostando de ser internacional. BFF. Fala BFF do meu coração. A minha BFF. Tudo bem com vocês? Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, né, Bruninha? Dependendo do horário que vocês estão aí tirando tempinho para ver os nossos vídeos. Hoje a nossa aula vai ser muito especial, que é sobre um ser super iluminado, super especial para todos nós. Quem é, Bruna? Jesus, nosso irmão maior. Nosso irmão, nosso mestre, nosso guia, né? Então, a gente vai pausar o vídeo, fazer a nossa prece de sempre. E aí, vocês voltem para cá correndo para a gente dar sequência na nossa aula, beleza? Então, bora lá. Prece feita, né? Todo mundo aí, anjinho, todo mundo conectado com o plano espiritual. Vamos começar a nossa aula de hoje. A gente vai falar sobre Jesus. A Sabrina vai fazer algumas perguntas, né? A gente vai responder. A gente vai tirar aqui o pedra, papel, tesoura para ver quem começa. E vamos lá, Bruna. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Ganhou, ela começa. Então, fale sobre o nascimento de Jesus. Jesus, filho de José, era filho de José, um carpinteiro, e de Maria, que segundo o dogma cristão foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu no final do reinado de Herodes Antipas, que acabou 4 anos antes de Cristo, quando Roma dominava a Palestina. Segundo o Evangelho de Lucas, Jesus nasceu em Belém, porque na época um dos imperadores obrigou todas as pessoas a voltarem a seu local de origem. Então Jesus, que era o pai de, José, que era o pai de Jesus, foi para Belém e, consequentemente, Jesus nasceu lá. Quando Jesus nasceu, Maria deu à luz ao menino concebido pelo Espírito Santo. 3 reis magos, integrantes de uma casta de sábios da Pérsia, seguiram uma estrela que conduziram até Belém, onde Jesus nasceu. Certinho. Aí, como ela acertou a pergunta, ela vai ganhar uma tinta para ela fazer uma obra de arte. Preparem as tintas e pincéis aí para vocês fazerem também uma pintura e tirar foto e mandar pra gente. Pode pintar o que vocês quiserem, igual a gente aqui, é pintura livre. Bora lá, Sabrina? Vamos. Fale sobre a infância de Jesus. Então, quando o Bruno contou sobre o nascimento, Jesus, ele foi levado pela família, para o Egito e em seguida ele foi morar em Nazaré, na Galileia. E essa fuga para o Egito, segundo relata Mateus, foi para escapar de uma sentença de morte, anunciada por Herodes, ao saber do nascimento do Messias. Herodes mandou que todas as crianças nascidas ali naquele tempo fossem mortas, para evitar que o Messias cumprisse a sua missão, Ele tinha um pouco de medo ali. E aí, a infância de Jesus foi uma infância de criança mesmo, Ele teve a sua infância normal. Quando ele nasceu, Maria recebeu as visitas, as pessoas que chegavam ali próximo a Jesus, elas sentiam o amor de Jesus, elas sentiam Jesus, já sentiam aquele amor, mesmo sem saber que ele era o Messias, já sabiam, já conseguiam ter noção de quão especial era aquela criança. E aí Jesus cresceu. Jesus gostava de ajudar Maria nos afazeres domésticos, ajudava o pai na carpintaria, O José já ensinou para ele desde cedo o ofício, que era o de carpinteiro. Jesus ajudava Maria, ele cuidava dos animais, Eles tinham cabritos, galinhas, ele cuidava dos animais para Maria. Uma coisa que ele gostava muito de fazer era o momento de passear com os animais. Ele adorava passear com os animais. E ele com a sensibilidade ali aflorada, ele conversava com os animais. Maria e José, ele aconselhava os animais. Por exemplo, às vezes ele chegava perto de uma cobra e falava: olha, não fica subindo aí. Falava com as aves: olha, não voa para lá que pode ser perigosa. Falava com os cabritos: cuidado, não corre por aí que vocês vão se machucar. E os animais pareciam entendê-lo. Maria e José, quando via ele conversando com os animais, ficavam assim: parece que esse menino está falando e os animais estão entendendo. Porque eles não sabiam que realmente eles estavam entendendo.
né? Jesus conversava com eles, Jesus brincava. Uma das brincadeiras mais gostosas que ele mais gostava de fazer era, ele fazia com bolinhas de pano com o resto de tecidos de Maria, e aí fazia obstáculos de madeira com as madeiras, com as ripinhas da carpintaria de José, e aí ele atirava junto com os amigos as bolinhas nos obstáculos de madeira, e quem conseguisse acertar e derrubar ganhava a brincadeira. Ele gostava muito também de fazer esculturas de barro, né? Ele moldava o barro ali, fazia esculturas lindíssimas. Ele adorava a natureza, gostava da chuva, do vento, né? Toda a criação de Deus, ele prezava pela criação, ele gostava. E ele sempre, já desde pequeno, já advertia as outras crianças, falando com elas que não podia jogar pedra nos pássaros, tinha que respeitar os animais. E ele colocava regras, já educando ali desde cedo, né? Ele colocava regras, porque os meninos eram muito levados, então o que ele fazia? Ele já falava com as crianças: olha, para brincar comigo, para participar das minhas brincadeiras, e as brincadeiras dele eram muito interessantes, ele falava com as crianças: vocês têm que respeitar a natureza, respeitar os animais, e as crianças obedeciam, interessadas em brincar com ele. Então ali desde pequenino ele já pregava, né? Teve também a situação dele no templo com os sacerdotes, né, onde ele, com apenas 12 anos, ele conseguiu explicar várias coisas para os sacerdotes, e eles ficaram assustados com a tamanha inteligência de uma criança ainda tão pequena, né, somente com 12 anos, e já tão inteligente, conhecedor das leis, né? E aí foi uma infância muito tranquila, uma infância comum, igual a de todos os meninos da época. Nossa, bacana! Certinho, Sheila. Ganhei, o que eu ganhei? Número 2. Uma tinta azul, roxa, gente, roxa. Bruna, fale sobre o milagre de Jesus. Eu vou contar um milagre de Jesus que me vem aqui na cabeça. Em uma das ocasiões, onde tiveram várias oportunidades, como vocês lembrar, Jesus viveu até os 33 anos, então muita coisa aconteceu. Só que um desses fatos onde ele foi com os pescadores, né? Eles foram pescar no mar aberto, né? Naquela época, essa era uma das atividades, né? Dos trabalhos da época, eles utilizavam, né? Para se alimentar e tudo. Ele saiu com os pescadores para pescar e eles não estavam conseguindo encontrar nada. Não encontrava nada, jogava rede, subia no dia no peixe, jogava rede, subia, eles já estavam ali há horas, até que Jesus virou e falou assim: jogue a rede aqui, né? Indicou o local. Eles jogaram a rede. Quando voltou, a rede voltou lotada de peixe, assim, não estava cabendo de tanto peixe. Os pescadores ficaram maravilhados, assim, sem acreditar no que estavam vendo, já que estavam ali há horas, e foi só Jesus indicar o local que surgiram esses peixes. Certíssimo. Soltar. Podemos, Sheila? Podemos. Empolguei aqui pintando. Notamos. Como eu falo? Jesus fazia milagres segundo o Espiritismo. Como que o Espiritismo veio? Então, segundo a doutrina segundo a doutrina espírita, né, no livro A Gênese de Allan Kardec, vem chamar a atenção para a gente dessa questão dos milagres que Jesus fazia. A doutrina espírita concluiu que, na verdade, não eram milagres. Por quê? Porque entende-se como milagre algo que não pode se explicar, algo inexplicável, sobrenatural, algo que vai até contra as leis, né, as leis universais. E Jesus, conhecedor de todas as leis, né, conhecedor das leis morais, das leis de Deus, ele jamais iria fazer algo contrário às leis do Pai Criador, principalmente ele, que era super respeitador às leis de Deus, cumpria todos os mandamentos, né? Cumpriam todas as regras, cumpria tudo que Deus queria, ele não ia modificar qualquer lei. Então o Espiritismo vê os milagres de Jesus não como sendo milagre, mas como sendo coisas naturais da sua personalidade, do seu conhecimento. Por quê? Como Jesus era um espírito angélico, né, o espírito mais perfeito e evoluído que já passou aqui por nós, pelo nosso planeta, que já esteve aqui encarnado entre nós, ele era profundo conhecedor de todas as leis, de todas
esqueci a palavra que eu queria falar, conhecedor, ele conseguia manipular todas as energias aqui existentes. Então, o que ele fazia era simplesmente como ele conhecia, né, o presente, o passado e o futuro, como ele tinha total consciência de toda a energia que envolve o nosso planeta, ele conseguia manipular essas energias de forma que ele conseguia fazer coisas que a gente não consegue por causa da nossa inferioridade moral e espiritual, né? A gente ainda está aqui aprendendo. Então, ele tinha essa visão. Por exemplo, o milagre que a Bruna contou dos peixes, não é que Jesus fez milagre, fez surgir peixes naquele local onde os pescadores estavam tentando pescar e não conseguiam. Era porque Jesus, tendo a visão total ali daquele mar, Jesus conseguiu verificar aonde estava localizado o cardume, que era um local onde os pescadores não haviam jogado a rede ainda. E aí Jesus indicou para eles, pode ir lá e jogar a rede ali que vocês vão conseguir pescar. E assim eles fizeram. Eles seguiram a orientação de Jesus, jogou a rede naquele local e a rede saiu lotada de peixes. Então, o que Jesus nada mais fazia que o quê? Ele tinha conhecimento de todas as leis e de todas as energias e fluidos que pairam aqui no nosso planeta, e ele conseguia, com sua inteligência, capacidade, evolução moral e espiritual, manipular todas elas. Então, a gente vê, o Espiritismo vê os feitos de Jesus não como milagres, né? Porque, como eu disse, milagre é algo que não pode ser explicado, e o que Jesus fez pode ser explicado pela ciência. Beleza? Certíssimo. Vamos lá. O que a crucificação e morte de Jesus nos ensinou? Então, naquela época, né, onde Jesus viveu, existiam assim, muitos. Hoje em dia ainda existe, né, muitos dogmas, muito preconceito. Só que naquela época era pior. As pessoas não tinham a liberdade de expressão, a liberdade de seguir o que elas acreditavam ser o certo e o que elas acreditavam ser errado. Elas tinham que seguir o que o imperador falava, né? E Jesus começou a incomodar essas pessoas, né? Os imperadores, as pessoas da lei, né? Entre aspas, as pessoas que tinham poder naquela época. Então eles começaram a querer criar situações para levar Jesus a um julgamento e com isso a morte, né? Jesus, como um grande sábio que era, ele sabia que dentro daqueles que estavam no meio dele, um iria traí-lo. Mas, como a gente sabe, isso era necessário na época. A crucificação ela foi necessária na época para o aprendizado de todos, ensina a gente até hoje, né, sobre o perdão, sobre mesmo das adversidades, a gente saber reconhecer e entender o outro, né? E a crucificação foi justamente isso, né? Das pessoas parceiras que estava com Jesus traiu ele, levou informações errôneas, né, para pessoas do poder na época, onde eles levaram Jesus a um julgamento e com isso a crucificação de Jesus até a sua morte no corpo físico naquele momento, né? Ditíssimo! E agora, o que a ressurreição de Jesus veio nos ensinar, Sheilinha? Então, após a crucificação, né, Jesus foi retirado ali da cruz, foi levado para um túmulo, né, e aí pensou-se acabar tudo. Maria vai lá verificar no túmulo e verifica que a porta estava aberta e o sepulcro vazio. E aí eles pensaram, né, Jesus teria desaparecido, né, o que aconteceu? E aí depois, os apóstolos lá reunidos, Jesus aparece para eles, né, em forma espiritual, e vem nos ensinar com isso que a morte não existe, né? O que existe é a morte do corpo físico, o nosso corpo físico que pertence a esse planeta, que nos permite aqui habitar, ele é perecível e ele, com a morte, ele vai acabar, mas o nosso espírito é eterno. O nosso espírito, né, Deus nos criou, somos seres espirituais, somos eternos, o nosso espírito não morre. E aí ele veio justamente nos ensinar isso, que a morte não existe, né, que o nosso espírito ele é eterno. É isso. Super certo. Então vamos finalizar aqui o nosso desenho.
Já estamos acabando, né? A gente, à medida que a gente foi falando aí, a gente foi ganhando aqui brindes e tintas e tal, pra gente finalizar o nosso desenho. Qual? Ah, é. Acho que eu vou pôr esse. Acho que não quero, não. Acho que eu finalizei o meu. Eu também. Não ficou muito bonito, não. Não ficou lindo. Olha o nosso desenho. Vou falar uma borboleta. De ladinho. Eu tenho uma borboletinha roxinha. Minha unha foi uma verde com preta. Então é isso, gente, que Jesus veio nos ensinar tanta coisa, né? Tantos exemplos ele nos deixou. E o principal deles que ele veio nos trazer é o amor, né? Eu acho que o amor é a senha. Eu acho que ele deixou a senha pra gente, o amor, né? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Que a gente possa espalhar os ensinamentos de Jesus por onde a gente for, né? Que a gente possa amar incondicionalmente, fazer o bem, sem olhar a quem, assim como ele fazia. Então pausem o vídeo, façam as vibrações e que Jesus possa iluminar a cada um de vocês. Um beijo, obrigada Bruna pela participação especial, Sabrina, Grazi, muito obrigada. Um beijo para vocês, fez um barulho ali, eu olhei, gente, que susto. Tchau, tchau, até a próxima aula. Tchau.